Caio Fábio, pastor, escritor e ferrenho crítico dos evangélicos, volta a alfinetar o pastor Silas Malafaia. A tendência é só piorar, Foi no podcast Imparcial Podcast com Marcos Alexandre. E se você não sabe quem é Caio Fábio e suas maiores polêmicas, sugiro o vídeo que está aqui nesse card e que vai aparecer nas informações desse vídeo aqui. E vamos ao corte. Um culto na igreja, eu não gosto de dizer na igreja dele, né? Mas que a igreja é de Jesus. Não, a igreja é dele. Não, mas essa igreja é dele. A instituição, né? Mas o povo que está lá é de Jesus. Tem muitas igrejas, e as igrejas que Jesus tem, a maioria de nós... Porque você é igreja, eu sou igreja, nós somos filhos. A maioria de nós não sabe nem aonde está. Quando diz assim, a minha igreja, é porque ele é o dono mesmo, o dinheiro é dele, o dízimo mas eu não gosto de usar essa expressão. O prédio é dele, você não gosta, mas não anula o fato de que ele é o dono daquilo ali. Então aperta o play. Ele deixa. É tanto mole que esse cara deu, eu falei, olha... Deus já falou no meu coração, dizendo assim, a primeira calúnia dele contra mim, eu disse, eu vou acabar com esse vagabundo. Aí o Espírito Santo falou comigo, não, você não vai fazer nada, porque tem coisas que eu preciso mostrar ao povo quem você é e quem ele é. Você não vai fazer nada. Um dia desse estava o cara pedindo dinheiro na internet, dizendo que não tinha dinheiro para comer. Isso tudo invenção. Foi grande. Foi poderoso. Grande, poderoso, poderosíssimo que já foi. Agora, uns 15 dias atrás, 20, dando pix para ver que teve a luz cortada. Irmão, você não teve nada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tá aqui embaixo e o couro comer no teu lombo, tu já tá acostumado. Mas você tá aqui e voltar para cá, ai, o Senhor te proteja. O Senhor te... Que você, depois que fez uma caminhada, subiu alguns degraus da vida e conquistou alguma posiçãozinha, e depois você voltar àquele lugar de 10, 15, 8, 20 anos atrás, dói muito. Não é uma brincadeira. Anote o que eu estou te falando. Um cara que já foi grande, hoje no fundo do poço pedindo para mandar oferta que já teve luz cortada. Não dei uma palavra. Não disse nada. Não falei nada. Não mandei escrever nada. Ah, tá vendo? Mexeu comigo, né? Me caluniou, não é? Não. Deixa lá na mão de Deus. Eu até quando eu li a notícia, meu coração de Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. É só isso que ele vai dizer? Só. Sabe por que, irmão? Sabe o que eu aprendo? A gente pode retirar o vídeo. Porque na realidade isso é uma o microfone é seu, cara. Eu ia subindo para fazer o papo de graça. Quando eu ia subindo, a minha mulher falou assim para mim, você sabe que nós estamos numa situação financeira esses dias tão apertada que nós temos uma conta de luz aqui para pagar e eu estava vendo se nós podemos pagar, estamos sem dinheiro para pagar essa conta. Aí eu falei, fica tranquila, porque eu vivo assim há 50 anos. Eu já reuni milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Eu tinha um ministério social, só na área social, que sem 3 milhões de dólares por mês não abria porta. Eu reunia milhões de dólares por mês, a vida inteira, sem pedir dinheiro, sem vender Bíblia, sem trazer More Cerulo, sem vender a minha alma para o Macedo, como ele vendeu durante 4, 5 anos. Ele recebia $40 mil do Macedo por mês para falar mal de mim. Ele vivia falando mal de mim no 25ª hora durante anos, na década de final de 80, início de 90. Eu conheço a vida dele ao contrário, com quem ele já saiu, os casinhos dele, as coisas horrorosas dele. Nunca falei nada para ninguém. Os meus amigos que já saíram correndo atrás dele para dar surra nele de tão mentiroso que ele é. Ele é um cara de boca suja para todo lado.
profetiza mentiras o tempo todo, não se cumpre, ele vai adiante como se nada tivesse havido. Na profecia dele, o Bolsonaro teria ganho. Na profecia dele, outros anteriores que ele profetizou teriam ganho. E ele vive passando de uma mentira para outra sem dizer nada. Pede para você dar 3 meses do seu aluguel para ele pagar lá as contas dele, porque ele está sem dinheiro, porque Deus depois acerta com você em nome dele. Rapaz, a história desse rapaz é a coisa mais louca do mundo. Ele é maçom? Cara, eu não sei. Você nunca chegou a afirmar que ele era maçom? Eu? Você falou que fazia parte da maçonaria. É outra história atribuída a mim. Eu não puxo esse papo de maçonaria. Eles não dizem que a sociedade é secreta? Eu não sou maçom, nunca fui lá, não me chamam para ir e eu jamais irei. Então não sei nada de maçonaria. Eu só sei do evangelho. Agora, esse moço eu conheço muito bem o banditismo dele. Tem membros da família dele que me procuram para contar barbaridades dele. Eu conto. Eu viro Anderson Silva contando as coisas horrorosas das indecências dele. Você nunca ouviu nem ouvirá. E eu conheço ele desde que ele tinha 18 anos. Ele ia me ouvir toda quarta-feira na Associação Brasileira de Imprensa, me adorava, dizia que eu era um gênio, que nascia um Caio Fábio de 200 em 200 anos. Está gravado tudo isso aí. Eu nunca fiz nada contra ele. Ele bateu durante 15 anos em mim na TV do Macedo. Nas rádios do Macedo eu nunca dei uma resposta. E ele é que ia chorar para mim. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Quantas vezes ele foi chorando? Tem uma vez que o Jabes Alencar estava com ele. Ele não pode negar. Por que ele não fala nada de mim? Não é por causa do que ele disse, não. É que ele tem medo. Ele tem pânico de mim. Ele me encontra no aeroporto, ele atravessa a rua. Se ele me encontrar em algum lugar, ele sai correndo. Ele é frouxo, ele é medroso. Se eu bater o pé, ele sai correndo. Então eu sei o que eu estou te dizendo. E estou dizendo na presença dele. Se ele quiser, eu encontro com ele onde ele quiser. É tudo mentira. Aí eu estou subindo para fazer o papo de graça. Me ouvi isso da minha mulher. Quando eu chego lá, que eu abro o programa, começa uma menina a escrever no meio daquele monte de gente falando. Eu vi uma garota repetindo a mesma coisa, dizendo: eu tenho uma filhinha deficiente, não tenho um tostão para comer, estou passando necessidade, alguém aí me ajude. Aí eu li aquilo, repetiu 10, 15 vezes. Eu não vi ninguém fazer nada, dizendo: espera aí, fulana, que eu vou ver o que eu posso fazer. Meu coração foi se enchendo de ternura, eu chorei de dor. Falei: tem uma moça aqui, numa situação horrorosa. Deixa eu te dizer uma coisa, minha filha. Eu vivi pela fé esses 50 anos da minha vida. Eu tive milhões, mas eu nunca guardei nada para mim. Eu vendi mais de 6 milhões de livros, mais de 10 milhões de fitas cassetes. Se eu fosse juntar só o que era direito autoral meu, eu não precisava trabalhar nos próximos 100 anos. E eu doei tudo de volta ao Ministério, à Fábrica de Esperança, a tudo que eu fazia, porque eu nunca quis ser rico, eu sempre criei que Deus me sustentaria, como sustentou meu pai, que era riquíssimo, abriu mão de toda a fortuna dele para viver como um franciscano pobre, até o dia da morte dele nunca faltou nada, e eu disse: é esse o estilo de vida que eu vou adotar. Eu não tenho nada no banco, mas eu sei que hoje à tarde, quando eu chegar, vai ter. Eu subi e vi a menina chorando e falei o seguinte: olha só o que eu falei. Eu disse: minha filha, é uma pena, especialmente no dia de hoje, subindo para cá, a minha mulher me disse que tinha uma conta de luz, que estava vencida e que a gente precisava pagar, mas que estava sem dinheiro na conta hoje. Eu estou acostumado com isso. Eu sustentei empreendimentos de milhões e milhões sem ter um tostão, e no dia seguinte tinha tudo que precisava. Uau. Eu e Deus temos intimidade para além do que vocês podem imaginar. Agora, hoje, aqui, fazendo esse programa com você, eu tenho que te dizer que eu não tenho um tostão para te ajudar, porque senão eu não pediria a ninguém.
eu iria pedir para o meu secretário fazer um contato particular com você, saber qual é a sua necessidade, mandar um dinheiro emergencial, e hoje mesmo estariam aí 1 ou 2 pessoas que trabalham comigo no Brasil inteiro, gente do Brasil inteiro, para te socorrer, para ver o que a tua filha precisa, para te levar para um hospital, para fazer todas as providências. Infelizmente, no dia de hoje eu não posso fazer isso. Mas que Deus te abençoe, eu orei por ela e foi só isso. E aí eles foram dizer que eu estava falido, fake news, quebrado, mas tudo mentira. E ele não menciona meu nome por pavor. Ele tem medo, ele sabe tanto do que eu sei a respeito dele e da comprobabilidade de tudo que eu sei a respeito dele, que ele não abre a boca a meu respeito, nem vai abrir até morrer. Ele tem medo de mim, o Malafaia. Como esses caras todos, é uma inveja louca, enquanto eu quis, porque eu não saí de lugar nenhum, e essa é outra coisa. Ninguém me mandou embora, cara. Foi todo mundo chorando porque eu disse que não queria mais ficar. E eu comecei a tomar essa decisão em 94, no auge da minha vida, presidente da Associação Evangélica Brasileira, com um ministério enorme, era o maior da América Latina, com o Billy Graham me fazendo ofertas para continuar o ministério dele de cruzadas pelo mundo, com o diretor do Comitê de Lausanne, com meu amigo Leighton Ford, John Stott e uma quantidade enorme de outras pessoas legais, pregando na terra inteira, na Alemanha, por exemplo, em Dresden, uma cidade que parou 15 dias para me ouvir, e um estádio de futebol lotado com o prefeito dando ônibus de graça para a cidade toda aí em Dresden, na Alemanha, no lugar dos bombardeios. A mesma coisa em Berlim, todas as catedrais da Europa, na Inglaterra, no mundo inteiro, nos grandes eventos cristãos do planeta, era eu que abria, era eu que fechava. No auge disso tudo, com dinheiro sobrando para todo lado, eu não aguentei mais ser líder evangélico mundial. Eu estava perdendo a minha alma, isso que eles não entendem. Que quanto mais elevado diante dos homens, mais abominável diante de Deus. Quanto mais adulação, quanto mais incensamento, quanto mais tudo isso, mais perigo espiritual. E eu tinha determinado que eu não iria morrer a vida de um cartola evangélico de jeito nenhum. Eu não queria ser um Fanini, eu não queria ser nenhum desses caras aí que tiveram velhices tristes e infelizes porque trocaram a singeleza do Evangelho de Cristo pelas glórias denominacionais e humanas e perderam a alma no sentido da sensibilidade, no sentido daquela leveza para o Espírito Santo. Eu falei, eu não. Falei para o meu filho Davi, olha, é 94, até 98 no máximo eu deixei isso tudo. Aí ele falou, como, pai? Você tem uma rede de televisão em 58 cidades do Brasil que era minha. Vim de TV. Você tem 2 rádios, uma de alcance mundial e uma outra que cobre todo o estado do Rio. Você tem a 3ª revista mais lida do Brasil, que era a Revista 20, só perdia para Veja, isto é. Você tem coisas extraordinárias e milhões de pessoas. Se você disser amanhã que você vai a Fortaleza, disser hoje, gente, amanhã eu estarei no Paulo Sarazá em Fortaleza às 20 horas. Basta dizer isso, 30 segundos você vai chegar lá, tem 20 mil pessoas te esperando. Tem 100 mil pessoas te esperando. Você chegou onde ninguém jamais chegou. Agora, por que você quer parar? Eu falei, porque eu estou morrendo. Isso está drenando a minha alma. Eu quero voltar a ser aquele garoto de 18 anos que ia para a praça, batia palma, pregava o evangelho para os hippies, para os malucos, para os doidos, para os ricos, para os presos, para todo mundo. Eu vou voltar às minhas origens. Eu não quero mais isso. E fui preparando. Quando chegou em 98, eu tomei a decisão. E a decisão começou pelo meu divórcio institucional, que foi aquilo do que não me perdoam, foi de eu ter me divorciado da igreja evangélica. Por que eu me divorciei da igreja evangélica? Porque a palavra evangélico é linda a palavra. Ela significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho.
E eu, presidente dos evangélicos do Brasil, 65% de todas as denominações estavam debaixo da cobertura que eu dirigia. E eu só via bandido, sequestrador, ladrões, estelionatários, para todos os lados. Eu fui o proctologista dessa liderança inteira que ainda vive por aí. Conheço todas as suas hemorroidas, fiz colonoscopia neles todos, conheço todo mundo. Por que que eles ficam assim? Só um garoto novo que nasceu outro dia, como esse Silva, que não tem história, é que vem com os arroubos desses. Vê se os antigos fazem isso. Eles não fazem porque eles sabem que eles têm. Eu não vou nunca entregá-los por uma questão de consciência para Jesus. Mas eles sabem, eles têm vergonha de tudo que eu sei a respeito deles. Então, em 98, eu fui me separando de tudo, inclusive das coisas boas. Divórcio institucional. E fiz o divórcio institucional seguido do divórcio conjugal, que era uma coisa que só diz respeito a minha ex-esposa não merece ser mencionada, porque ela é uma mulher maravilhosa, querida, minha amiga, casada, bem casada, fomos ótimos pais para os nossos filhos. Esse pessoal não sabe de coisa alguma, blasfema contra a vida que eles desconhecem. Então, foi por causa do meu divórcio institucional que eu me tornei um ser abominável que parece que pecou contra o Espírito Santo. Porque se eu chegasse e dissesse, hoje aqui para você, meu irmão, eu passei a noite atormentado, eu estou arrependidíssimo, eu quero voltar para a igreja evangélica, eu vou telefonar para o José Wellington, vou telefonar para o Manuel Ferreira, vou falar com o meu amigo Abner, vou falar com o Silas, nem precisa falar porque é simples. O Silas é um arregão, é a coisa mais simples do mundo. Vou falar até com o Macedo me receberia. Vou falar com todo mundo, vou dizer que foi um erro. Eles vão vibrar. Robson Rodovalho, César Augusto, oba, ganhamos! Tivemos vitória histórica, o homem se arrependeu e voltou para o nosso meio. E aí daqui a um mês você ia me ver convidado para tudo que é evento, para abrir e fechar todas as coisas, porque até o dia de hoje eles não encontraram ninguém que faça isso melhor do que eu fiz a vida inteira. Mas eu não quero, e essa é a raiva dele. Que tristeza. Olha só algumas falas de Caio Fábio. Ele tem pânico de mim. E aí? Ele é frouxo, ele é medroso. Eu conheço a vida dele ao contrário, com quem ele já saiu, os casinhos dele. Caraca. Profetiza mentiras o tempo todo. Vamos orar. Conheço todas as suas hemorroidas. Uma coisa é certa, Caio Fábio não tem medo e não mede palavras quando o assunto é Silas Malafaia ou qualquer outro líder que entre em seu caminho. Receba! O que você achou de tudo isso? Deixa aqui seu comentário e até o próximo vídeo.